profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontravam os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Prezados irmãos e irmãs, aqui no Santuário da Mãe Aparecida, do Beato Donizete, quero saudar você também que nos acompanha pelas mídias do Santuário e da Diocese de São João da Boa Vista. Sejam todos sempre bem-vindos, sintam-se abraçados, acolhidos pelo nosso santuário, pela Mãe Aparecida e o Beato Donizete. Quero saudar também lá o Bruno na técnica, o Fernando fazendo a transmissão, o Vandão cantando,
também aqui a nossa equipe de liturgia, também os nossos ministros e cada um de vocês. O evangelho que nós ouvimos hoje, um belíssimo evangelho, nessa quarta-feira da oitava da Páscoa, os discípulos de Emaús. Quando acontece um fato na cidade, um fato marcante, todo mundo geralmente fica sabendo daquele fato. E quando alguém vai contar o fato e a pessoa diz que não sabe, até fazemos a pergunta aqui que está no evangelho, mas puxa, mas a cidade inteira está sabendo desse fato e só você que não sabe? Já não aconteceu com você? Alguém contar alguma coisa para você e falar assim, puxa, mas você está lerda, hein? Você está lerda. A cidade inteira sabe e só você que não sabe. Foi o que aconteceu aqui no evangelho. O que aconteceu, Jesus, na sexta-feira santa, ele morreu, passou pela paixão, pela morte, mas no sábado santo ele ressuscita para dar a vida. E esses dois, os discípulos de Emaús, estavam caminhando, porque eles já conheciam Jesus, caminhavam também na multidão com Jesus, e eles estavam com o coração frustrados, voltando para casa, porque eles pensaram, puxa vida, Jesus morreu, e agora vamos voltar para casa, vamos voltar para fazer o que estávamos fazendo. Quando chegarmos lá, as pessoas que nos conhecem vão dizer, olha, vocês acreditavam em Jesus, e agora? Cadê o Jesus que vocês acreditavam? Isso é um fato concreto, que acontece também na nossa vida. Aí eles ficam com o coração frustrado. O que significa na prática, quando uma pessoa, ou mais que uma pessoa, que foi o caso dos dois discípulos, estavam com os corações frustrados? A frustração, se você procurar lá no nosso dicionário do português, você vai ver que a frustração é quando nós colocamos uma expectativa em alguma coisa e ao final daquele acontecimento nós não conseguimos atingir as expectativas que nós estávamos esperando. Isso que é frustração. Isso que faz o coração ficar desanimado, ou triste, ou frustrado. Os dois discípulos experimentaram isso. Eles estavam voltando para suas casas. De Jerusalém até a cidade deles, dava 11 quilômetros, vamos dizer, daqui de Tambaú, daqui até o distrito na Estrela, esse caminho de distância, e eles estavam caminhando. De repente alguém aparece e começa a conversar com eles. E o detalhe do evangelista São Lucas, mostrando que ao partir o pão, depois Jesus desaparece, quando eles reconhecem Jesus, mas eles comentam um com o outro, nossa, puxa, quando aquele homem falava conosco, o nosso coração ardia, o nosso coração ficava cheio de alegria, ficava cheio de força. De Jesus saía uma força extraordinária. Quando ele falava conosco, o nosso coração ficava muito, mas muito feliz, ficava ardendo. E eles reconhecem Jesus. Meu irmão, minha irmã, diante de qualquer frustrações na nossa vida, e isso acontece na vida de todo mundo, e isso é um problema hoje. A ciência vem alertando hoje sobre esse assunto. Por quê? Muita gente não aceita os acontecimentos ou as frustrações da sua vida, e ninguém fica livre. Quantas frustrações eu já tive, eu posso ter, você também. Quantos acontecimentos que levaram frustrações ao seu coração, as expectativas não foram correspondidas. Mas veja bem, e é até bom que aconteça certos acontecimentos conosco, para a gente crescer, para a gente aprender. Na vida a gente não pode receber sim em tudo. Se nós temos o sim em tudo, as frustrações da nossa vida não serão as mesmas coisas, mas a gente não aprende. Podemos piorar mais na nossa convivência, no nosso relacionamento. Esse problema hoje é bem atual, mas bem atual mesmo.
Tem gente que não tem a capacidade de receber o não. Não tem gente que não tem a capacidade de lidar com situações contrárias daquilo que estava esperando. Mas isso não tem como a gente escapar, não tem jeito. É melhor a gente lidar da melhor forma, do nosso jeito, a nossa maneira, com a ajuda do Espírito Santo, com a presença de Deus, com Cristo ressuscitado, que nós o encontramos e Ele está no nosso meio, que aí a gente vai poder crescer como pessoa e ter mais alegria no coração. Esses dois discípulos, eles fizeram a experiência da frustração, mas não terminou assim. Eles terminaram para frente, animados, com o coração ardendo, com a vida com esperança, com um sentimento lá dentro de vida, de buscar as coisas do alto. Terminou assim, porque Jesus se manifestou na presença dele, desde o caminho até ao partir o pão. Hoje temos essa alegria de fazer a experiência com o Senhor ressuscitado, ouvindo a palavra, e Ele vai nos dar o pão vivo, a presença dEle, através da Santa Eucaristia. Convido você a fecharem seus olhos, e nesse momento em que ouvimos a palavra, a pregação, que possamos reconhecer Jesus ao partir o pão. E nós estamos aqui porque nós cremos, nós experimentamos a força do ressuscitado. Você que está nos acompanhando, você que está aqui no santuário, tenha certeza disso. Todas as frustrações da sua vida, elas não vêm por acaso, mas é para a gente crescer, mas não só nós, mas talvez as outras pessoas que estão também caminhando conosco. Peça agora para o ressuscitado, que possamos reconhecê-lo ao partir o pão, e Ele está aqui no nosso meio, oferecendo-se a si mesmo, pão vivo descido do céu. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou, mas jamais esperava encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu aos meus discípulos a caminhar. Palavra de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos e te reconhecemos ao partir o pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Acontecer sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar.
falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram nossos olhos e te reconhecemos ao partir do pão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por